Eu vou interromper o compartilhamento, certo? Certo. Para o colega poder apresentar. Pronto. Guilherme? Oi? Pode iniciar? Posso? Sim. Por favor. Então, tem que compartilhar. Estão enxergando? Está iniciando aqui o compartilhamento, daqui a pouco vai aparecer. Agora sim. Tá, eu iniciei com a definição ali para a construção dos diagramas, tá? Eu nem trabalhei muito com os conjuntos. Eu coloquei ali no diagrama de Venn o A, o B e o C. Primeiro eu defini aqui onde está... Vocês conseguem enxergar o mouse? O cursor do mouse? A gente vê uma cruzinha circulando ali. Não, mas tá. Uhum. Aqui eu pintei de amarelo e não pegou muito bem quando eu digitalizei, tá? Uhum. Mas seria a intersecção do A, do B e do C, né? Aqui no meio, né? Uhum. A intersecção do A e do B seria esse verde. Estou falando a definição, né? Uhum. Do A e do C seria esse vermelho aqui e do B e do C seria esse rosa aqui, certo? Tá. Isso só para definir, né? Enfim, na montagem do diagrama aqui, eu coloquei a intersecção do A, do B e do C são os elementos 2 e 4, certo? A partir daqueles conjuntos definidos ali, A, B e C, né, do exercício. Uhum. Os elementos em comum aos três conjuntos são o 2 e o 4. A intersecção de A com B também é o 2 e 4. Então, aqui em cima acaba ficando vazio, né, porque o 2 e o 4 já estão colocados dentro da intersecção, certo, ali dos três conjuntos. A intersecção de A e C seria o 2, o 4 e o 7. Então, acaba colocando aqui o 7, né, dentro da intersecção, certo? E o B intersecção C seria o 2, 3, 4 e 8. O 2 e o 4 eu já tinha preenchido, coloquei o 3 e o 8 ali, certo? O resto é preenchimento de o 1, 5, 9 aqui no A, o 6 e o 10 no B e o 11 no C, é um preenchimento dos elementos que aparecem unicamente em cada um desses conjuntos, né? Bom, do lado esquerdo da nossa igualdade, a gente tem aqui, primeiramente, eu fiz o B união com C, que deu todos esses elementos aqui, ó. Essa intersecção de B e C, mais o 6 e o 10 e o 11 e o 7, né? São todos elementos de B e de C, e eu não coloquei nenhum repetido, certo? E daí no ponto, no terceiro aqui, ó, eu tenho que fazer a união, a intersecção com o A. Então, o que está interseccionando com o A? O 2, o 4 e o 7. De toda aquela união de B e C, os elementos que estão interseccionados com o A são o 2, o 4 e o 7. Essa é a parte esquerda da nossa igualdade, né? Na parte direita da nossa igualdade, o que a gente fez? Bom, aqui está o diagrama inicialmente montado, certo? E aqui eu já fiz junto, nessa segunda parte, o A intersecção com B é esse verdinho aqui. O A intersecção com C é este vermelhinho aqui, certo? E daí eu tenho que fazer a união deles, que vai dar quem? Vai dar todos esses elementos que estão dentro do verde, mais os que estão dentro do vermelho, que no caso é o 2, o 4 e o 7. Porque aqui, ó, A intersecção B ficou o 2 e o 4. A intersecção C ficou 2, 4 e 7. Então, a união dos dois é o conjunto com os elementos 2, 4 e 7. É isso, basicamente. Muito bem. Tá? Concluído, Guilherme? Concluído, muito obrigado. Ok. Alguma pergunta de algum colega que queira fazer alguma pergunta para o Guilherme? Desculpa se eu fui muito rápido, né? Não, tranquilo, Guilherme, tranquilo. A ideia era que fosse uma apresentação que fosse de poucos minutos, né? E, bom, a ideia é que usar o tempo para dar o recado e depois, se tiver alguma pergunta, vamos ver se tem algum colega que quer fazer agora. Mas tá ótimo assim. Tá bom, obrigado. Então tá, pessoal, eu vou fazer... Então tá. Eu vou fazer assim, ó. Depois com cada um de vocês, o Guilherme e a Camila, né, eu converso depois, eu faço as observações, sim, a respeito da apresentação.
porque daí vocês vão poder conversar comigo separadamente, é melhor, porque daí eu posso fazer alguma pergunta, vocês respondem, enfim, é mais tranquilo, tá? Professor, Pois o não. senhor gostaria que eu colocasse a minha apresentação no fórum? Pois olha, Camila, eu não sei como é que é feito isso, te confesso que eu não sei como é que se faz isso lá no fórum. Eu posso colocar o material lá, se for Ah, de... tu pode postar lá como um arquivo disponível para todo mundo, é isso? Isso? Uhum. Uhum. Todos os alunos da turma podem postar material lá? Olha, acredito que sim. Uhum. Tá. Não, tudo bem. É porque Então a tá. gente faz isso nas outras disciplinas, em variáveis complexas, por exemplo, a professora sempre pede para a gente pôr lá no fórum e dá para Tá. colocar no modelo avançado. Tá. Tá. Então tá. Tenta fazer isso então, se for necessário configurar alguma coisa lá, tu me avisa, mas então tenta fazer lá, por favor. Claro. Aí bota assim um título que lembre, né, a apresentação do exercício e talvez seja bom colocar a data, porque daí depois fica mais fácil da gente lembrar quando é que foi. Não, claro, eu coloco lá completo, sim. Tá, daí, então, Guilherme, fica a sugestão também se tu puder fazer isso, Claro, claro. tá bom? Porque tem alguns alunos que não conseguiram participar hoje aqui, né? Sem problema. E, Camila, já te peço desculpas aí que eu não estava gravando naquele momento ali, Camila. Imagina, não tem problema, professor. Que eu sempre inicio aqui uma conversa, né? Mas na próxima eu vou cuidar, porque daí eu me dei conta depois, no finalzinho da sua apresentação. Imagina, não tem problema. Essas coisas acontecem. É. Então tá, pessoal. Assim, então para os demais colegas que estão presentes aí, fica a sugestão para uma próxima atividade que queiram se motivar aí a fazer uma apresentação que pode ser assim nesse modo, né? Não precisa que seja uma coisa muito sofisticada, pode ser um arquivo como tanto do Guilherme ou da Camila ali, né? São desenhos, recursos que podem ser feitos com algum esforço, mas que não tomem, né, muito tempo, assim, não precisa ser nada muito sofisticado. Tá? Acho que é um bom exercício para vocês trabalharem essa parte de organização, né, de textos para apresentação e, enfim, então fica a sugestão para uma próxima data aí, os demais fazerem. Então eu vou continuar falando, pessoal, daqueles conceitos que nós trabalhamos ali na aula anterior. Se vocês lembram, né, na aula da segunda-feira, nós falamos sobre funções injetoras ou injetivas, né, e funções sobrejetoras ou sobrejetivas, né, e também funções que são bijetoras ou bijeções. Então a gente mostrou alguns exemplos, tá? Eu vou abrir o arquivo aqui e depois vou compartilhar a tela, tá? Só peço um minutinho para vocês. Aqui. Então, pessoal, cadê? Tá aqui. O que acontece? Nós vimos que certas funções, né, definidas por leis bastante simples são bijeções. E no livro aqui, para quem, se vocês têm aí o arquivo do livro, ou
a versão do livro que vocês estejam eventualmente utilizando. E lembrando, né, que eu deixei lá disponível na página Moodle aqui da disciplina, as páginas do livro estão disponíveis. Então, na página 9, né, ele dá um exemplo de uma abjeção que é bastante conhecida e bastante estudada, né, um exemplo que é a função de primeiro grau. Né? Toda função de primeiro grau que não seja uma constante, evidentemente, né, é uma função de primeiro grau. Vamos escrever aqui. Ó. Então, essa notação tem que ficar bem clara, né, pessoal? Isso aqui significa que o conjunto que é o domínio é o conjunto dos números reais e o conjunto que é o contradomínio é também o conjunto dos números reais, né? Então, esta função, a gente deve sempre considerar que o A é um número diferente de zero para ter, digamos assim, né, ser caracterizada uma função que tenha um certo coeficiente angular. A gente sabe que o gráfico desse tipo de função é uma reta, né, que passa pela origem do sistema de coordenadas se o B for igual a zero, e vai passar por um ponto que está acima ou abaixo, né, da origem, se o B for positivo ou negativo. Né? E por que então que essa função é uma função bijetora? Observa. Essa função vai ser injetora, depois eu corrijo ali. Então, nós temos que provar que essa função é injetora, né? Então, como é que a gente prova isso? A gente tem duas formas, né? A gente pode supor, então, vamos supor que existam dois pontos do domínio, digamos, x1, e o x2, tais que a f de x1, ó, eu vou mostrar a ideia aqui para vocês, que vocês podem usar depois em outros exemplos, né? É muito importante vocês usarem essa lógica aqui quando vocês precisarem mostrar que uma certa função é injetora. Um dos raciocínios que é bastante usado é o seguinte: a gente supõe que existam dois pontos, x1 e x2, cujas imagens são iguais. E a gente vai provar, então, que esses pontos devem ser iguais. Tá? Isso vai provar que a função é injetora. Então, vejam o seguinte: se eu, neste caso aqui, ó, se eu estou dizendo que x1 e x2 são dois pontos, tais que a f de x1 é igual a f de x2, então eu vou substituir aqui, ó, na lei da função, o valor do x1. Né? Então vai ficar a vezes o x1. Né? Ó, aqui eu vou colocar x1 no lugar do x. A vezes x1 é igual ao valor da função no ponto x2, que vai ser o a vezes o elemento x2 mais b. Tá? Por quê? Porque a função, vejam, a função calculada num ponto x qualquer é a vezes x mais b. E eu estou fazendo aqui a hipótese que o a é diferente de zero. Então, quando eu calculo essa função num ponto x1, é simplesmente substituir o x por x1. Então fica a vezes x1 mais b do lado esquerdo, e do lado direito da igualdade fica a vezes x2 mais b, que é o valor desta função calculado no ponto x2. Né? Então o que acontece? Como o b está sendo somado dos dois lados, né? Subtraindo o valor do b, vai ficar o a vezes x1, vamos pegar aqui, vamos copiar para não precisar digitar, este termo aqui tem que ser igual a este.
QB menos B é igual a zero. E como o A é diferente de zero por hipótese, né? Ó, o A é diferente de zero. Então eu posso dividir, se copiar aqui, assim, ó, o A é diferente de zero. Então, eu posso dividir o A dos dois lados, né? Vai ficar determinado, vai ficar demonstrado que o x1 tem que ser igual a o x2. Desculpe, pessoal, aqui às vezes a gente acaba fazendo umas barbeiragens aqui. Tá? Então, provei que esses dois pontos, na verdade, são iguais. Ou seja, dois pontos cujas imagens são iguais têm que ser iguais. Isso significa que, se eles forem diferentes, as imagens deles têm que ser diferentes. Isso significa que a função satisfaz a propriedade de ser uma função injetora, né? Pontos distintos têm que ter imagens distintas. Agora, essa função também é sobrejetora. Por quê? Porque se eu pegar um certo y lá no conjunto que é a imagem, eu pego um y qualquer lá, pertencente aos reais. Então eu quero saber, será que existe um x pertencente aos reais, né? Isto é, um x no domínio, que satisfaz essa condição aqui, f de x é igual a y. Vejam, agora o problema é o seguinte, tá? É um pouquinho diferente, ver se eu consigo fazer aqui uma figurinha aqui. Opa, não é imagem online, não. Agora não sei porquê. Ah, tá, peraí. Ver se eu consigo fazer aqui uma figurinha aqui. Vou pegar um balãozinho aqui, ó. Tem aqui os pontos do domínio, tá? E aqui eu vou botar os pontos da imagem. Né? Então, vejam bem, eu tenho o domínio aqui, a imagem. Então, quando eu quero demonstrar que uma função é sobrejetora, eu tenho que pegar um pontinho aqui, neste conjunto imagem, e tenho que mostrar que ele é a imagem de alguém. Tá? Então, vejam, eu tenho que descobrir se existe um x aqui no domínio que vai chegar lá. Então, neste caso aqui, o que eu tenho? Quanto é que é a lei da função? É a vezes x mais b. Então, a vezes x mais b tem que dar y. Ou seja, agora eu vou resolver essa equação aqui e vou determinar o x. Né? Ó, quanto é que vai ser o x? Ó, vou resolver primeiro subtraindo, né, o y menos b, certo? E daí vem a hipótese importante, ó, do a ser diferente de zero. Então agora eu posso isolar o x. Ó, o x, né, vai ser y, vou escrever aqui quanto é que é o x, o y vai ser o y menos b, dividido por a. Né? Esse é o ponto que pertence ao domínio que satisfaz, esse é o ponto do domínio da função dada que satisfaz f de x igual a y. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vocês vão ver que isso aí tem todo o sentido. Desculpa, cancelar isso aqui.
Isso aqui. É isso aqui. Vou mostrar um exemplo. Exemplo. Vou pegar essa função aqui. Então, assim, por exemplo, vou pegar essa função aqui, vamos botar números aqui, tá? Aqui, ó, 4x menos 2. Né? Certo? Então, eu estou dizendo que toda função desta forma, né? Ó, vamos pegar aqui uma função, vamos botar o domínio, né? Vamos deixar bem claro aqui que eu estou falando do domínio natural das funções de primeiro grau, que é o conjunto dos números reais. Né? Certo? Lembra que eu comentei na outra aula, né? Que toda função tem o chamado domínio natural, né? E o domínio natural das funções polinomiais, em particular, esta função é um polinômio, né? É um polinômio de primeiro grau. Então, o domínio natural dessas funções é o conjunto dos números reais. Por quê? Porque não existe nenhuma razão para que essa função não possa ser calculada em algum ponto. Eu posso substituir o x se ele for negativo, se ele for positivo, se ele for igual a zero, eu posso substituir essa função, né, calcular esta função em qualquer ponto. Então, por exemplo, vejam, eu estou dizendo que esta função é injetora e sobrejetora. Né? Ó, injetora e sobrejetora. Né? Então, observa, injetora, né, porque o gráfico dessa função é uma reta, quer ver? Ó, lembra que a gente fez lá no site da Wolfram? Vamos fazer aqui o uso daquele recurso lá do site. Tá, então, até se vocês tiverem condição de reproduzir aí, né? Acho que vocês conseguem enxergar, é plot, né, abre parênteses, 4x menos 2, deixa eu ver aqui, é 4x menos 2, exemplo, 4x menos 2, fecha o parênteses, bota x e n, né, de dentro do seguinte intervalo, vamos botar o intervalo de menos 5 até 5 aqui, só para ter uma ideia de como é que vai ficar o gráfico. Então vejam, está aqui o gráfico dessa função, eu vou copiar aqui, passar para lá. Ó, então a gente pode até aumentar aqui o tamanho da fonte, tá vendo? O tamanho da figura, né? E, então, pelo que a gente conhece lá do cálculo diferencial, né? Lembra que eu comentei aquele negócio na outra aula. Quando a gente testa, fazendo aquelas linhas horizontais aqui, ó. Se eu colocar várias linhas horizontais aqui, essas linhas horizontais, elas só vão interceptar o gráfico da função em um ponto. Ó, linhas paralelas ao eixo X, né, ao eixo horizontal, claro que aqui eu estou fazendo a mão livre, né, pessoal? Então, pode ser que a figura não esteja perfeita. Estou usando um recurso aqui do processador de texto. Mas o que essas retas estão dizendo? Ó? Toda vez que eu corto essa reta por uma linha paralela ao eixo horizontal, ela intercepta o gráfico da função em apenas um ponto. Então, esta é uma propriedade das funções injetoras, né? Toda função injetora tem essa propriedade, porque ele está dizendo o seguinte, vamos passar essa linha um pouquinho mais acima aqui, ó, no y igual a 10. Né? Para este y igual a 10, só tem um x aqui, ó, que corresponde, né, como sendo a contra-imagem. Né? E assim por diante. Ó, se eu botar aqui mais para baixo, vou pegar essa linha aqui, ó, aqui no menos 20 aqui, né? Ó. Qual é o x que corresponde ao y igual a menos 20? Só tem esse x aqui. Ó, tá? Então, desta forma, né, a gente consegue comprovar, digamos assim, graficamente, que essa função é injetora.
A propriedade de C sobre retura, que eu demonstrei aqui no caso geral, quer ver? Ó? Vamos pegar um Y qualquer aí. Tá? Vamos supor, digamos, vou chutar um Y aqui qualquer, tá? Y igual a 20. Né? Então eu quero saber qual é o valor de X. Qual o valor de X tal que a f de x é igual a 20. Ó. É só resolver esta equação aqui. Para f de x ser igual a 20, quanto é que tem que ser o valor de x? Ele tem que ser a solução desta equação aqui. Ó. Então, vai ficar 4x menos 20, desculpe, 4x igual a 20 mais 2, que é igual a 22. Ou seja, o x será 22 dividido por 4. Então, x vai ser igual a 22 dividido por 4. Que a gente pode até simplificar por 2, aqui vai dar 11 sobre 2, 11,5. Se quiser dividir, vai dar 5,5. Né? E só tem um valor de x. Né? Só tem exatamente o valor de x, que é 11,5, que satisfaz essa condição. E vocês podem chutar qualquer outro valor. Né? Vamos fazer outro teste aqui. Né? Pegar um número negativo aqui no lugar do y. Sei lá, vou chutar um valor qualquer aqui. Vou botar aqui, menos 30. Então eu quero descobrir o valor de x. Vou botar lá na outra página que vai ficar melhor. Qual o valor de x que vai satisfazer essa condição aqui? A f de x seja igual a menos 30. Então eu resolvo a equação de primeiro grau resultante, que vai ficar então 4 vezes x igual a menos 30 mais 2, que é igual a menos 28. Né? Então o x vai dar até o número inteiro. Ó. O x será igual a menos 28 dividido por 4, ou seja, igual a menos 7. Então esse é o valor de x que tem a imagem igual a menos 30. Então isso prova, né, que esta função realmente é injetora e sobrejetora. Né? Quando uma função é injetora e sobrejetora, ela possui uma função inversa. Né? Então existe toda função bijetora possui uma função inversa. Né? Isto é, existe uma função chamada de f menos 1 de x, vamos escrever a notação usual de função inversa, f na menos 1 de x. Né? E satisfaz a seguinte condição. A f composta com a f menos 1 f menos 1 de x resulta o próprio x e também na ordem inversa. Né? Se eu fizer a f menos 1, isso é uma propriedade das funções que vale em geral. Né? Vocês... Opa! Toda função bijetora possui uma função inversa. Né? No caso das funções da forma, vamos escrever, vou pegar aqui a forma geral dessa função.
Sempre a gente tem que destacar que o domínio é o conjunto de todos os números reais, né? Nesse caso aqui, né, essa função ela possui um domínio que é formado por todos os números reais. Por que eu não estou aceitando? Ó, vejam bem, estou falando então da função definida dessa forma. Então a função inversa definida da seguinte forma. Eu vou escrever aqui o caso, a lei, tá? Da função inversa, para a gente enxergar aqui. Então, a função inversa vai ter aquela notação lá de f na menos 1. Bota assim, esse menos 1 não deve ser confundido com potência, né? É apenas uma notação que é usada para representar a função inversa. Qual vai ser a função inversa nesse caso? Vai ser 1 sobre a vezes x, menos b sobre a. Então, toda a função de primeiro grau, né, possui essa função inversa aqui. Tá? Então, caso as funções dessa forma, a função inversa é dessa forma. Então, exemplo. Ó. Vou pegar de novo o exemplo ali que a gente trabalhou. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Opa. Então, nós temos o A vale 4 e o B vale menos 2. Vamos botar na forma de equação aqui para ficar mais bonito. Tá? São os coeficientes desta função, né? Então, se eu quiser usar estas informações aqui para calcular a função inversa, né? A função inversa será, vou pegar aqui, ó, fórmula, ó, 1 dividido por 4, 1 dividido por 4, vezes x, tá, pessoal? Que essa forma que eu estou escrevendo aqui está na página 9 do livro, menos b sobre a, né? Então, isso aqui vai dar, vou botar um parênteses, vai ficar mais bonitinho aqui. Ou seja, vamos simplificando isso aqui. Vai dar quanto? Vai dar 2 quartos, que é igual a 1 meio, né? Então vai ficar mais meio. Dividindo aí 2 quartos dá 1 meio, né? Então vejam, esta função aqui é a função inversa desta aqui. Vamos passar tudo para outra página. Copiar aqui até a notação ali. Ó, a função inversa também é definida no conjunto dos números reais, no próprio conjunto dos números reais. Né? E a lei dessa função é esta aqui. Tá? Vamos assim, né, o que isso quer dizer? Né? Olha só, vamos interpretar. Vamos supor que eu pegue um número, né, verificação. Aquele negócio que eu falei antes. Se eu pegar um número no domínio, vamos pegar um número no domínio aqui. X igual a 4. Tá? Então, é que vale a f de 4. Está aqui. Vamos calcular. F de 4 é 4 vezes 4,
É 16, né? Vamos pegar aqui e deixar com menos espaço aqui. 16 menos 2 dá 14. Vou ver a fonte aqui para... Muito bem. Então, agora observa. Se eu calcular a função inversa no ponto 14, ela tem que voltar para o 4, né? Porque é isso que a função inversa faz, né? Ela devolve o y para né? O x está aqui na imagem, né? Esse aqui é o y, tá? Vamos botar assim. Esse aqui seria o y, né? Então, observa, se eu calcular a função inversa nesse ponto, que é o 14, o resultado tem que ser igual a 4. Ó, vamos calcular. A imagem inversa, né? Função inversa, melhor dizendo, no ponto 14, o resultado vai dar 1 quarto, vamos copiar aqui, 1 quarto vezes 14, é que é 14 dividido por 4, é 7 meios, mais 1 meio, vai dar igual a 8 meios, que é igual a 4, né? Que é isso que tem que acontecer, ó. O x leva, o x é elevado pela função no ponto 14, o 14 pela função inversa tem que voltar lá para o 4. É isso que está dizendo essa propriedade aqui, ó. Quando eu faço a composição da função com a sua função inversa, o resultado é x. E da mesma forma, se eu faço a composição da função inversa com a função f, o resultado também é x. Tá? Então, toda função bijetora tem essa propriedade. Né? Deixa eu só voltar aqui. Se eu interromper um pouquinho, vou compartilhar o momento aqui. Então, pessoal, a propriedade de uma função ser bijetora, ela é muito importante. Por quê? Porque ela permite identificar, dado um valor de y, qual é o x que é o ponto de partida. Né? Por exemplo, se eu digo assim, ó, como a gente conversou na aula passada, né? Ó, pensem num número real ou em qualquer quantidade de números reais que satisfazem a seguinte condição. Este número ou estes números ao quadrado resultam num valor igual a 16. Tá? Pense em todas as soluções para essa resposta. Encontrar todos os números reais que satisfazem a condição um número ao quadrado igual a 16. Então, quais são as respostas possíveis para essa pergunta? Pode escrever no chat aqui se não quiserem falar. Vou repetir a pergunta. Pensem em todos os números que satisfazem a seguinte condição. Determinar um número que, ao quadrado, é igual a 16. Quantas respostas existem para essa pergunta? Quais são os números que satisfazem essa condição? Vamos lá, pessoal. 4 menos 4. 4 menos 4, exatamente. Então, esta função, a função x ao quadrado, ela não é injetora, né? Porque ela tem dois pontos no domínio, que são o 4 e o menos 4, que tem a mesma imagem. Então, se a gente pensa em fazer a volta, né? Ó, eu não tenho como responder de maneira única essa pergunta, porque tem o 4 e o menos 4. Então, neste caso, se a gente considera que o conjunto dos números reais inclui os positivos e os negativos, né? Que é o domínio natural da função x ao quadrado, ela não tem uma função inversa definida. Porque para o 16, para eu voltar, né, tem duas respostas possíveis, certo? Agora, se a gente olha de novo o exemplo aqui da função, ó, quando eu faço esse cálculo aqui, por exemplo, né, ó,
Qual é o único ponto que tem imagem igual a 14, neste exemplo aqui, é o x igual a 4. Ó. O x igual a 4, estou falando da função f, né? O x igual a 4 é o único que vai dar 14 quando eu substituir aqui, ó. 4 vezes 4 é 16, menos 2 dá 14. Não tem nenhum outro número que vai satisfazer essa condição aqui. F de 4 igual a 14 só é satisfeita pelo número x igual a 4. Tá? Vou dar um outro exemplo mais simples para ilustrar isso aqui, quer ver? Pegar uma função de primeiro grau, pegar uma função mais simples aqui. Pegar essa função aqui, 5x. Tá? Então, veja. Então, esse aqui é um exemplo, é um caso particular, né, em que a constante, que é o a, vale 5, tá certo? E o outro fator constante lá, que é o b, que é igual a 0. Né? Então, essa função é um caso particular que tem como gráfico uma reta, né, que passa pela origem, inclusive, né, se a gente olhar aqui o gráfico da função 5x, a gente vai ver que o gráfico é uma reta que passa pela origem do sistema de coordenadas. Certo? E, de fato, vai ser uma função tanto injetora quanto bijetora. Né? Certamente vai satisfazer as duas propriedades. Vamos olhar aqui o gráfico. Então, veja, se eu digo assim, ó, quanto é que é a f de 3? F de 3, é só calcular aqui, né, pessoal? Vai dar 5 vezes 3, que é igual a 15. Né? Então, tranquilo. F de menos 4. Vai ficar 5 vezes menos 4, que é igual a menos 20. Tranquilo. Tá? Agora, se eu te pergunto assim, ó, qual é o valor de x? Qual o valor de x, ou quais os valores de x? Todos os valores possíveis. Tal que... vou pegar aqui, botar um número qualquer aqui. Tal que a f de x é igual a 40. Qual é o x que responde a essa pergunta aqui? Qual é o valor de x com esta função aqui do exemplo? E tem a imagem igual a 40. Qual é o valor de x que eu tenho que colocar ali? 8. Né? 5 vezes 8 vai dar 40. E não tem nenhum outro. Né? É o único número que eu posso escolher no domínio dessa função aqui para que a imagem seja 40. Né? Então, isso me permite fazer o cálculo da função inversa. Né? Se eu te digo assim, ó, o y é 40, qual é o x? 8. Certo? Então, neste caso, né, a função inversa é que faz esse cálculo. Ó. Qual é a função inversa neste caso? Vamos copiar a notação aqui. A função inversa vai ser simplesmente... Ó, é só usar a fórmula lá. Quanto é que é a fórmula da função inversa genérica aqui? Ó, vamos pegar aqui. É 1 sobre a vezes x menos b sobre a. Então, o a, neste exemplo, é 5. Né? Então, vai ficar 1 sobre 5 vezes x menos 0 sobre 5. Ou seja, 1 sobre 5 vezes x. Né? Então, por isso que, neste caso, quando eu faço a pergunta... Quando eu faço a pergunta, qual é o x cuja imagem é 40, a gente tem condição de responder que é um valor só, que é exatamente 8, que é o valor expresso pela função inversa. Né? Ó, vejam se eu calculo aqui, ó. Se eu calculo
se eu calcular a f menos 1 de 40, né, o resultado será 40 dividido por 5, que é igual a 8. Né? Então, é isso que a função inversa faz. Né? Ela me diz qual é o x lá do domínio para um determinado valor de y pertencente à imagem da função f. Né? Certo? Só que quando eu faço a função inversa, né, o que é y vira x, o que é x vira y. Né? Certo? Mesmo que o x igual a 8, quando eu faço aqui a substituição, né, ó, se eu calculo aqui, ó, f de 8. Né? Então, esse 8 é um elemento pertencente ao domínio da função f. Né? Vai ficar 5 vezes 8, que é igual a 40. Então, aqui, ó, o x é 8. Ó, vamos deixar bem claro aqui. O x é 8. E o y é 40. Só que a gente tem que lembrar que a notação é apenas uma convenção, né, pessoal? O que interessa aqui? Esse aqui é um ponto que é o x igual a 8 do domínio da função f. Vamos escrever aqui. Esse elemento pertence cuidar aqui. Ele pertence ao domínio da função f, né? Certo? E esse y igual a 40, ele pertence a qual conjunto? A imagem, ele pertence à imagem da função f, né? Quando eu faço o cálculo aqui, né, o que é esse 40 aqui? Né, isso aqui, esse número 40 é o x igual a 40, x igual a 40, ele pertence, ó, ao domínio da inversa. Né? Certo? Tá aqui, vou botar aqui, 40, letra maiúscula. Né? Certo? E o 8, que é o y igual a 8, ele pertence à imagem da função inversa. Ó, então tem que entender, né, que o que é imagem em um é o domínio na outra e vice-versa. Tá? O 8, que é o elemento do domínio da f, ele está aqui, é o y igual a 8 pertencente à imagem da função inversa. Né? E o 40 é o contrário. O 40, inicialmente, ele está na imagem da função f e passa a ser o x, que é igual a 40, no domínio da inversa. Tá? Porque quando eu trato, que eu vejo que quando a gente escreve, né, as leis das funções, por convenção, a gente costuma representar a lei da função usando como x a letra para representar a variável independente, ó. Então, veja que o x está aqui, ó, representando a variável independente na lei da função f, e está aqui também, ó, na lei da variável, na lei da função inversa, né, para representar a variável independente. Tá? Então, os dois casos é o x, né, que é utilizado para representar a variável independente. Por isso que é importante observar este fato. Né? E outra coisa aqui, o que eu quero destacar, ó, esta propriedade aqui, ó. Vou fazer só essa primeira parte aqui, ó. Tá? F composta com F menos 1 tem que dar X. Quer ver? Vamos fazer aqui o caso. Nós temos duas funções aqui. A função F e aqui a função inversa. Então, os domínios das duas são x, são conjuntos reais, então é mais tranquilo, né? Então, ó, vou fazer a primeira das composições aqui, a função f composta com a função f na menos 1. Então, vamos lá. Vou fazer todo o desenvolvimento aqui.
Quando eu faço esse cálculo aqui, a notação usual, que também é conhecido do cálculo, significa que eu estou calculando primeiro a função inversa. Então, eu pego o x e calculo a função inversa, dá esse ponto aqui. Né? E em cima desse ponto, eu vou aplicar a lei da função f. O que a função f faz? Pega um número, multiplica por 4 e subtrai 2 do resultado. Então, eu vou pegar 4 vezes este número aqui, que está dentro do parênteses. Vai multiplicar tudo isso aqui por 4. E depois vai subtrair 2, né? Então, fazendo o desenvolvimento aqui, ó, vai ficar 4 vezes 1/4, né? 4 vezes 1/4 vezes x, mais 4 vezes 1/2, né? Estou usando aqui a propriedade distributiva, né? Menos 2. Então, vejam, ó, vai dar x mais 2 menos 2, que é igual a x. Então, de fato, quando eu faço a composição das duas, o resultado é x. Se fizer na ordem inversa, né? Se fizer na ordem inversa, é a mesma coisa. Vocês vão fazer aqui a ordem inversa. Ó, tem que dar x. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar f na menos 1, f na menos 1 de quem? De 4x menos 2. 4x menos 2 é a lei da função. Agora eu vou aplicar a lei da inversa aqui. Multiplica esse número aqui por 4, né? Então vai ficar 1/4 vezes todo esse número aqui. E soma 1/2. Essa parcela que tem constante aqui, ó, na lei da função inversa, é a constante é 1/2, né? Usa a propriedade distributiva, ó, fica 1/4 vezes 4x menos 2 sobre 4 mais 1/2, né? Que isso aqui é exatamente igual a x menos 1/2 mais 1/2, que é igual a x. Então, de fato, né, compondo essas duas funções, tanto numa ordem quanto na outra, o resultado é a função identidade. Muito bem. Então, vou encerrar por aqui, pessoal. Continuamos na segunda-feira que vem, que é dia 24, tá? Então, na semana que vem eu vou inverter. Nós vamos ter aula gravada na segunda-feira e na quarta-feira que vem não haverá aula gravada. Tá? Vou fazer a ordem inversa. E hoje ainda, ou mais tardar amanhã, eu vou abrir a sala de entrega, então, dos exercícios da página 7 do livro, né? Que nós combinamos, os exercícios de números 8, itens A, B e C. Tá? Lembre que a gente combinou outra aula, é um treinamento, né? Para ver se vocês estão conseguindo usar as propriedades corretamente, estão conseguindo escrever da forma, com organização, com clareza. Então, procure apresentar o desenvolvimento e uma conclusão no final. Tá? Procure utilizar a notação mais comum, mais encontrada nos livros de álgebra e de cálculo. Tá? Eu vou abrir a sala ainda hoje ou mais tardar amanhã. Ok? Então,